Bom, primeiramente quero agradecer tanto o Marcos quanto o Fábio, né, pelo convite, pela recepção aqui, com os outros demais colegas também, sempre muito agradável. Espero realmente que seja aí um caso a ser repetido, né, esse evento para o futuro, muitas vezes aqui, mas também lá na UFAL. Estão todos convidados a passarem por lá quando quiserem chegar lá conhecer o nosso curso de mestrado, que vai começar esse ano também. Estamos todos muito empolgados. E, bom, fica bem claro, né, lendo um pouco aí da minha trajetória, que eu sempre tive essa relação com as normas do direito, né, o estudo das normas do direito. Aí, durante o mestrado e doutorado, por uma via mais da lógica e tal, e agora eu estou tentando aproximar esses estudos para esse âmbito um pouco mais amplo do campo normativo, que é também englobando aí as normas da moral, né. Essa fala, eu já falei sobre conflitos entre normas num seminário integrado de linguagem e cognição lá da UFAL, e tratei um pouco dessas situações de contradição e conflitos normativos no direito. E aí agora, realmente isso aqui é um trabalho em progresso, né? Um trabalho ainda inacabado, longe de estar terminado, porque agora eu tento também englobar outros casos de conflitos normativos, mais especificamente esses casos dilemáticos, né, que seria um equivalente aí dos casos difíceis do direito dentro do campo da moral, né? Então, o que eu quero fazer hoje? Eu quero falar desses casos de conflito entre normas, então, tanto no âmbito jurídico, com os casos difíceis, né, quanto no âmbito das regras morais, com o caso dos dilemas morais. Aí a gente vai analisar alguns casos, trouxe alguns exemplos para vocês. Também no ponto... Esse segundo ponto é mais o que eu fiz nessa minha apresentação anterior, o pessoal da UFAL deve lembrar. É analisar essa situação conflitante das normas, como isso poderia ser lido ou encarado de um ponto de vista lógico. E aí é uma visão um pouco pessimista, assim, da proximidade, né, dos campos da lógica e do direito. Então a gente vai falar rapidinho sobre isso, porque já não é mais muito do meu interesse. E aí então a gente passa para abordar aí sim as diferenças conceituais que delimitam o campo da moral frente ao campo jurídico e vice-versa. Eu falo delimitam, mas eu estou interessado também em como esses casos se aproximam, né? O que tem de parecido aí entre esses casos conflitantes. E finalmente a gente vai analisar como essas diferenças repercutem no tratamento dado aos casos de conflito nos dois âmbitos e também nas tentativas de resolução. Uma coisa que vocês vão ver logo no começo da apresentação é que não é simples, não é direto, não é straightforward dar uma resolução tanto para os casos difíceis do direito como para os dilemas morais, né? Inclusive isso é o que caracteriza eles enquanto tal. Então, para a gente começar assim do começo mesmo, eu tentei assim botar o que eu entendo como moral, o que eu entendo como direito, para a gente estar na mesma sintonia quanto a esses contextos. Aí eu tentei achar a definição mais abrangente de moral, porque na verdade eu estou tentando pegar esse âmbito normativo. Justamente o meu interesse, eu tenho mais interesse quanto mais genérico for o caso aí normativo em questão, né? Então achei essa citação naquele livrinho do Tomazello, inclusive, né? Que eu achei muito legal essa citação da Korsgaard, quando ela fala que a primeira cena de moralidade não é aquela na qual eu faço alguma coisa para você ou você fazer alguma coisa para mim, mas naquela em que nós fazemos algo juntos, né? Então acho que é aí que começam a existir essas relações de moralidade. Claro que existe um aspecto já presente quando eu faço algo frente a outra pessoa, dentro de uma sociedade ou dentro de uma conjunto aí de pessoas, independente de qual estágio isso esteja organizado, mas realmente a gente vai falar de moralidade quando a gente pensa essas relações, né? A partir do momento que isso é colocado, assim, se dá um passo atrás e se olha para uma perspectiva de meta, né? Uma meta cena e moral. E aí do direito, o Rogério falou um pouco hoje de manhã, né, dessas duas grandes perspectivas. Aqui acho que eu falo de duas grandes, existem várias outras, existe também o realismo jurídico, que é algo em voga nos Estados Unidos, por exemplo. Mas filosoficamente as mais interessantes, para mim pelo menos, são essas duas perspectivas.
O Rogério já falou bastante sobre as diferenças entre elas hoje de manhã, então eu vou listar só algumas pequenas diferenças que interessam para a minha fala agora, né? A primeira grande diferença é justamente que o direito natural, dentro dessa perspectiva que vem se desenvolvendo desde a antiguidade e é presente ainda hoje em bem menor escala, claro, é que ele defende, sustenta uma ligação entre a moralidade e a legalidade, né? Então, os princípios morais deveriam servir de norteadores das normas jurídicas, né? Enquanto que para o direito positivo, que a gente... Vocês lembram aí do positivismo lógico também, né? Essa outra vertente do positivismo mais geral é meio parecido no positivismo jurídico também, porque a gente tem esse caráter cientificista. Eu vou observar o direito do mesmo modo que um cientista observa o seu objeto de estudo. E aí, se eu tenho aqui valores morais que servem como critérios para eu definir normas jurídicas, por exemplo, como é que eu lido cientificamente com valores que são, no final das contas, mais ou menos, dependendo, subjetivos, né? Então isso é um grande problema. Então eu vou ter uma radical separação do âmbito jurídico com o âmbito moral dentro do âmbito do direito positivo. Aí, então, como eu já mencionei, aqui o critério vai ser, para o direito natural, a justiça, né? A gente busca um sistema justo, normas justas. E aí a gente vai ver mais, depois quando eu trouxer os exemplos, a gente vai ver que esse caráter de justiça é bem problemático, mesmo se a gente pega leve na abordagem positivista dele. Por quê? Ora, todos nós aqui temos uma ideia mais ou menos clara do que seja a justiça, mas o problema vai surgir, e é o que interessa no final de contas, para o direito, nos casos específicos, quando a gente tem que aplicar essa noção geral de justiça para cada caso particular, né? Então, aí a gente tem essa noção de justiça, que como é que então o direito positivo vai lidar com isso? Ele também precisa de um critério. Vai ser então esse critério de legalidade, né? O que vale juridicamente é aquilo que é decidido por uma autoridade do direito. Então, é o próprio direito que fornece fechadinho ali os critérios para a gente lidar no dia a dia com as normas e com a aplicação das normas e esse tipo de coisa, né? Outra coisa que é importante é que, bom, o Rogério explicou isso mais detalhadamente, mas a gente tem essa perspectiva do direito natural como algo que, na antiguidade clássica, era ligado com essa coisa da tradição, né? A Antígona não podia violar a lei natural porque aquilo ali estava ligado com, né? Se o irmão dela não fosse enterrado, ele não ia seguir adiante. E essa é a pior coisa que poderia acontecer com uma pessoa não receber esses serviços fúnebres, né? Então, isso é a lei natural, esse arraigamento na tradição, né? E aí eu tenho depois, no período medieval, essa coisa mais ligada à religião, revelação, que até hoje não se perde, né? A gente ainda tem tendência a ligar o âmbito do direito natural com um viés religioso, enfim, conservador, esse tipo de coisa. E a partir dos modernos, então, a gente vê o direito como fruto da razão, o direito natural como direito fruto da razão. Então, a gente sabe qual norma é a norma justa, qual é a norma correta, porque é a nossa razão que nos permite identificar isso, é o que nos diferencia, então é isso que garante. No direito positivo, a gente vai ter a norma como uma coisa específica, criada por uma pessoa, e sempre uma pessoa, né, uma autoridade humana, isso é muito importante, voltada para um território específico, muitas vezes para uma lei criada para um determinado período de tempo até, então é uma coisa super, assim, convencionada aqui entre nós, os seres humanos de uma determinada sociedade, tal e tal e tal. Por isso que a gente tem sistemas diferentes do Brasil em relação a outros países e tal, né? Então, porque tudo é fruto dessa arbitrariedade da criação humana, né? Então, vamos para o que nos interessa aqui, que é essa situação de conflito, né? O que representa um conflito de normas jurídicas, né? Mais
mais grave que isso. O que é um caso difícil, hard case, que surgiu lá na década de 70 com o Dworkin, depois foi desenvolvido por outros autores também. O caso difícil é aquele dilema, aquele conflito normativo que não tem uma solução fácil, como o próprio nome diz. Então, a gente pode ter conflitos normativos que são de fácil dissolução, né? A gente tem princípios que regem essas situações e muitas vezes aplicando o princípio tudo se resolve. O problema com os casos difíceis é que não tem nada que ampare o juiz, no caso, a decidir entre qual norma aplicar, entre várias opções aplicar. E aí a gente tem 3 casos assim grandes, né? Uma taxonomia dividida em 3 grandes pontos, assim, que são os casos em que surgem esses casos difíceis. Primeiro deles, porque nenhuma regra, nenhuma norma existente apresenta solução para o caso. Vocês podem pensar muito facilmente casos de crimes de internet. Até muito pouco tempo atrás não existia nada com negócio relacionado a foto, vazamento de fotos íntimas, esse tipo de coisa. Tudo isso precisou de uma nova legislação porque já tinha uma demanda tão grande que aquilo já não poderia mais ser considerado uma exceção, um caso difícil, né? Então precisou se seguir um passo adiante e realmente criar novas leis, que é uma coisa que se evita fazer, né? Porque se você for criando leis a cada caso complicado que aparece, também vai multiplicar muito o número de leis, vai ser difícil, né? Casos de união homoafetiva também, todos esses casos assim que a lei precisou se adequar com a evolução da sociedade, por exemplo. Outro caso é porque o intérprete se depara com normas de caráter aberto, as quais precisam ser preenchidas de conteúdo em razão de sua imprecisão em sentido imediato e requerem um maior esforço interpretativo por parte do juiz. Aqui vocês têm casos assim que são os casos que a gente mais entra em contato enquanto público com os casos difíceis. Por exemplo, casos envolvendo situações onde é pedido uma situação em que é pedido a permissão para aborto, por exemplo. Por que é tão difícil debater juridicamente, por exemplo, a questão do aborto ou da eutanásia? Porque isso lida com essa chamada textura aberta do direito, que é uma coisa que o próprio Weismann, né, o pessoal aí que estuda o Círculo de Viena, trouxe esse debate também para o direito, falando que as normas precisam, justamente por haverem poucas normas, em muitos casos, as normas precisam ser elaboradas de um jeito muito geral. E às vezes essa generalidade ela é contraproducente no sentido de que a gente não sabe, por exemplo, como definir sei lá, onde começa a vida humana, o que eu vou considerar uma pessoa, né? Que direitos, que deveres eu vou dar, quando que eu coloco esse critério, que é uma questão filosófica também, mas enfim. Aí outro exemplo que eu queria trazer para esse segundo ponto é porque assim, eu preparando a apresentação eu fiquei pensando, poxa, será que todo caso difícil é um caso moral também? É um caso de dilema moral? Aí eu me lembrei de um exemplo muito clássico na filosofia do direito, que é o exemplo que eu acho que é o Hart que dá, quando ele fala de textura aberta. Hart também é um discípulo aí do Wittgenstein, está ligado justamente nessas formas de expressão da norma, né, as formas de expressão linguística da norma. Então ele coloca a seguinte situação: você entra num parque e vê lá proibido veículos no parque, né? E aí a questão que se coloca é, sei muito bem que não pode ter um carro no parque, mas pode ter um menininho lá brincando de carrinho de plástico, né, no parque. É claro aí. Mas aí eu começo a trazer os exemplos. Mas e o carrinho de empurrar o bebê? É um veículo? Não, o veículo tem que ter um motor. Mas é a motocicletinha que tem um motorzinho lá. É um veículo? Aí, qual é a resposta assim, que o pessoal da filosofia tende a dar para esses casos de grande dúvida? Você tem que entender por que aquele aviso foi colocado no parque, né? Qual foi a intenção da pessoa que criou essa lei? Olha, poderia ser parque, crianças brincando soltas ali, poderia ser perigoso ter um veículo no parque. Então, sei lá, se uma moto provavelmente ia causar um estrago, né, iminentemente, mas um patinete, dificilmente, né? Enfim.
Então aí eu tentei jogar assim com o que pertence a qual, porque é muito difícil às vezes, a gente vê nos exemplos concretos que eu trago, a gente vê que é sempre bem misturado, assim. E o terceiro e último, que é o que nos interessará mais aqui na apresentação, é pelo fato, os casos difíceis surgem pelo fato de serem aplicáveis a esses casos, ao mesmo tempo, vários princípios ou várias leis disponíveis, né? É o caso que a gente vai analisar aqui com alguns exemplos e que também se liga, de certo modo, ao caso dos dilemas morais, em que justamente a gente tem várias normas conflitantes e a gente não sabe qual norma, qual direção seguir, né? Aí eu trouxe eu escolhi especificamente essa descrição do que sejam os casos difíceis. Até não sei quem é que foi que te perguntou, acho que o rapaz, não sei se foi você que perguntou sobre o direito positivo tão, né, puro, e aí o direito natural puro de um lado de outro, assim, teoricamente eles parece que vão cada um para um lado e você não tem como organizar e articular o negócio, né? Então eu peguei é um autor que eu gosto muito, que fala, um espanhol, Manuel Atienza, que fala sobre justamente como na prática não tem como você separar desse modo as coisas, sabe? Eles acabam se imbricando e a gente vê muito claramente na definição dele. Me permitam ler, então, nos casos difíceis, quando não é possível, entre duas ou mais interpretações, fazer prevalecer uma lei ou uma decisão anterior, o intérprete tem de fazer escolhas, pendendo para o lado daquela que pareça mais justa, né? Lembrem aí os critérios, ou aceitável. A decisão é complexa e vai refletir não apenas as questões pessoais do juiz, isso não é nem um pouco científico, né? Sobre a justiça, a moral, a ética, a equidade, como também irá harmonizar essas ideias quando competem entre si. Então a gente vê aqui que é necessário, eu vou falar sobre isso mais adiante também, um equilíbrio entre esses princípios positivistas que fazem o direito acontecer, que produzem normas de uma maneira eficaz, que dão conta, mais ou menos, aí eu sou tendo a ser otimista em relação a como o direito lida com a nossa sociedade, mas às vezes é difícil defender essa tese. Mas assim, eu acho que o grande equilíbrio entre princípios naturalistas e positivistas é o que permite que isso aconteça do melhor modo possível, dentro dos seus limites, né? E aí eu trago o nosso primeiro caso de estudo aqui, que eu achei uns assim que estão um pouco... não, esse aqui não é o meu preferido ainda, mas enfim, eu quis mostrar assim como isso acontece hoje em dia, né? Como a gente lida com um caso difícil hoje em dia, por exemplo. Então, no ano 2000, essa situação triste das gêmeas siamesas, fez a capa de vários jornais. A questão era se seria justificável separar e sabidamente matar a mais fraca delas, que é a Mary, era a Mary e a Jodie, de modo a poder salvar a mais forte, a Jodie, sabendo que as duas estavam aí fadadas à morte prematura, né? Então era isso, ou você salva a mais forte, ou você espera que as duas vão morrer. Isso é um problema tanto do ponto de vista moral quanto jurídico, né? Porque, de um lado aqui, os pais estão favorecendo a não separação, havia todo um discurso da igreja também, vindo da religião, que era totalmente contra, né, que fizesse isso, mas os doutores queriam fazer e estavam querendo uma declaração da parte dos juízes de lei aí para tornar isso legítimo do ponto de vista jurídico, né? E aí fizeram uma grande novela disso tudo, né, nesse labirinto de conflitos éticos e legais. O juiz Ward fez a declaração dele de que esta era uma corte de lei, não uma corte de moral. Mostra bem como a gente... É esse o princípio que vale hoje em dia no mundo ocidental, né, quanto direito. Assim. Por mais que a gente tenha diferenças
entre países. Né? Depois de admitir noites mal dormidas, os juízes permitiram os doutores para separar. Ele falou que isso aqui é uma palavra-chave, né? Era uma situação de necessidade. E aí ele permitiu a opção do pior mal, lesser evil, né? O pior mal. Menor mal, desculpa. E aí a menina que sobreviveu, se recuperou normalmente, tá viva, acho que tá viva até hoje, né? Então, aqui eu trouxe também saiu tudo que é jornal, né? E acho que o que caracteriza mesmo é essa questão do ou separa e salva uma, que é também ou separa e mata uma, né? Ou espera que as duas morram. E aí, então, como é que a gente vê que isso acontece, né? Como é que se soluciona esse caso? É que a gente fala a solução através da interpretação do juiz, né? Através do processo de hermenêutica jurídica. Né? Assim como nós temos a hermenêutica na filosofia, eles também têm uma hermenêutica específica. E aí tem a questão dos princípios, né? Os princípios, que é o direito à vida, dignidade humana, direito de ir e vir, habeas corpus, tudo isso são princípios do direito natural, tá? São aquelas coisas que vale para todo mundo, como o Rogério falou, é eterno, imutável, vale para todo mundo em qualquer lugar, todo mundo tem tendência a aceitar isso como sendo justo. Os princípios derivam do direito natural e ainda hoje atendem à necessidade da vida moderna, preenchendo os vazios legislativos, atuando como linhas diretivas. Por que eu falo de princípios aqui? Porque normalmente se apela para princípios em qualquer caso de conflito normativo, né? Depois a gente vai ver que existem dois tipos de princípios, de acordo também com o direito natural e o direito positivo. Princípios jurídicos, então, são aqueles que são historicamente objetivados e progressivamente introduzidos na consciência social e jurídica, que encontram uma recepção expressa ou implícita no texto legal. Implícito, tá? O princípio ele não é lei, ele é meta-lei, né? Ele ordena a produção de leis. Serve de fundamento para interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito positivo. E aí, não precisa ler essa última, mas o que eu quero trazer é que, tipo, poxa, cuidado aí, porque se cada vez que você tiver um conflito de norma, você for apelar para um princípio, o que pode acontecer? Conflito entre princípios, né? E aí, você não tem mais para onde ir. Então, aí eu entro na questão que eu não vou passar bem rapidinho, porque já não é mais muito de meu interesse. O ponto aqui é que, assim, você vai ter esses princípios do direito natural, esses princípios com conteúdo específico, mas você vai ter princípios do direito positivo, que vão ser princípios regulativos. Eles não vão te dizer nada para fazer, mas eles vão te dizer como você vai lidar com as normas, manipulando elas ali, para obter uma solução, tá? Então, primeiro, antes disso, assim, antes de falar do positivismo, a gente tem que, principalmente antes de falar do Kelsen, a gente tem que entender a princípio como que a gente entende essa situação das normas estarem em conflitos, porque o ponto dele vai ser dizer que normas em conflito, tanto no direito, na moral, não se igualam a uma situação de enunciados em contradição, né? Aí eu vou ler o Kelsen para ir rapidinho aqui, que é bem claro o que ele diz. A função específica de uma norma é a imposição de uma conduta fixada. Eu quero, assim como um desejo, eu quero que o Fábio abra a porta, né? Isso é a expressão do meu desejo de que algo aconteça. Imposição é sinônimo de prescrição, para a diferenciação de descrição, que é o que o cientista faz lá na sua observação no mundo, né? Descrição é o sentido de um ato de conhecimento, um ato de pensamento para o Kelsen. E a prescrição, ou a imposição, é o sentido de um ato de vontade. Descreve-se algo como ele é, prescreve-se algo, especialmente uma certa conduta, é sempre um comportamento, ao exprimir-se como a conduta deve ser. E aí a gente entra, lógico, vocês já antes ainda disso aqui a gente já percebe muito claramente, né, aquilo que alguns de vocês já falaram da falácia naturalista, né, mas isso aqui era algo já também que nos era lembrado por Hume, pelo Moore depois, que é essa clássica distinção entre fatos e valores, ser e dever ser, né? Aqui um não
E aqui a gente já tem uma indicação da posição kantiana, da kelseniana, né? Que é essa ideia de que um não só não tem a ver com o outro, mas não interfere, né? São dois modos de se estar no mundo, né? É uma conduta que deve ser, e eu não tenho muito como descrever essa conduta, a não ser depois que ela já foi performada. E a outra é aquilo que a gente faz, né, nas ciências e tal, que é descrever, segundo enunciados verdadeiros ou falsos, as coisas, né? E aí, nesse contexto aí, purista, né, do Kelsen, de enxergar a norma como essa coisa que, olha, você não vai solucionar o conflito através de uma aplicação de um princípio lógico, como princípio de não contradição. Ele vai dizer, a gente aqui no direito, a gente tem os nossos próprios meios de lidar e resolver com os conflitos, que é através da aplicação de uma norma. E aí é engraçado, porque o Kelsen tem essa birra com o princípio, né? Então, aquela coisa que eu falei, direito positivo tem princípios. Até quero escrever um deles aqui para a gente entender bem. Perdoem o meu latim, porque eu não faço ideia se eu estou falando certo. Então, a lei, isso é um princípio do direito positivo, tá? A lei que veio depois vai derrogar a lei que estava antes. Se eu tenho um conflito entre duas leis falando a mesma coisa, a que veio depois anula a primeira. Por que o Kelsen não aceita isso aqui como um princípio que vai ordenar a produção e a manipulação normativa? Ele vai falar, olha, conflito entre duas normas existe quando o que uma norma fixa como devido é incompatível com o que a outra estabelece como devido. Resolve-se o conflito pelo fato de que a validade de uma das normas se extingue por meio de uma norma derrogante. Então, para ele, a norma derrogante é o que vai atuar sobre essas duas normas aqui, a posterior e a anterior. Porque não é a lei posterior que vai derrogar a anterior. A lei posterior está falando lá sobre um determinado caso. Ela não tem esse poder, né? E eu preciso de um princípio acima dessas leis que são leis ordinárias, que dizem respeito a condutas específicas, para aí sim, aí tudo bem, eu vou derrogar a lei anterior, mas através da aplicação da norma derrogatória. A norma derrogatória surge nesse caso para dizer, ó, a lei tal e tal é por meio dessa derrogada. Pronto, sumiu a norma derrogatória e sumiu a norma anterior, deixou de ser válida. Aqui, importante parêntese, quando eu falo norma válida, validade não tem nada a ver com validade lógica, né? A norma ser válida significa ela valer. Ela vale dentro de um ordenamento, dentro de um território. Então, ela ser válida, ela se torna válida quando ela passa a existir e ela deixa de ser válida quando ela deixa de existir também. É a mesma coisa, né? A existência específica da norma, o Kelsen fala. Então, é por isso, ele precisa então de uma norma específica que não tem formulação, funciona como um princípio, mas ele diz não é um princípio, é uma função da norma. Derrogar. Que é uma norma específica que surge no caso do conflito e desaparece quando o conflito desaparece. Esse aqui é um dos princípios dos três grandes princípios, que é um critério cronológico para se anular a validade de uma norma. Tem também o critério específico, que é a lex generalis derrogat specialis. Desculpa, a specialis, que é a mais específica, derroga a mais geral. E tem o critério hierárquico, que é a superior derrogat inferior, a mais superior. Sabe, se você tem um estatuto aqui no departamento de filosofia, o estatuto da universidade vai valer mais do que esse aqui, né? Então, são esses os princípios, mas eles vão entrar eles vão passar a valer, no caso do conflito, através da norma derrogatória. Tá, e aí, novamente, batendo esse martelo de por que o conflito normativo não é a mesma coisa que a contradição. Vamos ler aqui novamente. Conflito entre normas pressupõe que ambas as normas são válidas, porque elas têm que existir as duas ali para estarem em conflito. As asserções a respeito da validade de ambas as normas são verdadeiras. Sim, isso ok, eu estou descrevendo. Tal norma existe, tal norma é válida. Isso é verdadeiro ou é falso, dependendo do caso. Portanto, o conflito entre normas não é uma contradição lógica e não pode nem ser comparado.
A derrogação abole a validade de uma das normas válida. Mas no caso de uma contradição lógica, uma das duas asserções é falsa desde o começo. Sua verdade não é abolida, pois não existe desde o começo. Uma vez que a validade da norma é sua própria existência específica, o conflito entre normas não pode ser comparado a uma contradição lógica. Aí o Kelsen entra nessa grande discussão, eu falei bastante disso na minha tese, na minha dissertação de mestrado, que são os critérios um pouco ingênuos, assim, porque ele toma essas concepções de a verdade sempre existiu, o enunciado verdadeiro sempre foi verdadeiro e sempre será verdadeiro, somos nós que temos ou não temos suficiente acesso a esse valor de verdade, que é uma coisa, claro, que já vem enviesada por uma tradição filosófica também, né, entre várias, então ele é meio assim... dogmático, né, falando como se isso fosse, né, o grande caso, assim. Mas o que ele está querendo dizer aqui é botar alguns pressupostos para realmente firmar isso. E a gente tem que pensar também, assim como o Fábio falou, por que o Descartes lá do Danilo, né, estava usando ali a dúvida hiperbólica, o que ele queria com isso? O que o Kelsen queria com isso aqui? Ele estava se levantando contra uma tradição que estava encarando a lógica mais primordial, assim, silogismos aristotélicos como sendo a norma pela qual as normas do direito são criadas, como os conflitos são resolvidos, como tudo seria pautado por essas leis, né? Então ele está querendo se levantar contra isso, por isso ele tem todo um discurso aí voltado contra isso, né? Então ele vai falar aí, a validade não é propriedade da norma, assim como o valor de verdade é uma propriedade do enunciado, né? Pode ser verdadeiro, se não for é falso. E a validade não é uma propriedade, por quê? Porque liga aqui a segunda, até foi um insight assim que eu tenho bastante orgulho dele, porque o Kelsen não fala disso, mas eu acho que é uma boa forma de se explicar como é que isso se relaciona, é que se você tem dois domínios assim, sabe, um de enunciados e outro de normas, e aqui você tem vários enunciados, tá? Você tem 4 enunciados. Você vai dizer, ó, esse enunciado é verdadeiro, vou lá, né, fazer a avaliação, esse é verdadeiro, esse é falso, esse é verdadeiro, esse é falso. Se você tem um domínio aqui de 4 normas, não tem como você classificar nada por essas normas, porque elas já têm que ser todas válidas, entendeu? Não tem outra, porque se não é não válida, não existe norma não válida, tá? É uma contradição. Então, vem tudo isso, assim, corroborando, né? Enquanto o enunciado é a expressão do ato de pensamento, a norma é a expressão do ato de vontade, que isso vai cair também de novo lá na falácia naturalista, né? Que são... a questão da pessoa que impera, né? Que cria o imperativo. Não existe imperativo sem um imperante por trás, né? Então tem essa ligação. Se você no direito quer que a sua vontade valha quando você não está mais lá, você tem que ser lá, em um cartório, fazer lá um registro, né? Dizer que, ó, depois que eu morrer, eu quero que os meus bens sejam doados para tal coisa. Ainda vai estar ligado à minha vontade, né? Mesmo quando eu não estiver aqui. Aí tem várias coisas, aquela coisa que eu falei, eu tem essa noção, tá, mas isso aqui não é o que é meu interesse aqui. Vamos voltar para o que interessa, os hard cases. Por que eu trouxe isso aqui? Porque eu acho que os casos difíceis, ele corrobora essa ideia kelseniana de que cabe ao próprio direito lidar com seus problemas internos através da aplicação de princípios próprios, ou apelando para a autoridade discricionária do juiz, que é do juiz decidir o que ele acha que é melhor. Por quê? Porque eu acho que os casos difíceis explicitam um modo como o direito lida, assim, expressam o grau de confiabilidade, o grau de correção que o direito está operando, né? Então, existe um ditado que fala hard cases make bad law, né? Mas então, quanto menos, o modo como o direito for lidar com os casos difíceis vai mostrar o quanto ele é seguro nas suas decisões, né? E aí tá, tudo bem, mostra isso mesmo, estamos de acordo. Porém, o que fica aí eu sempre lembro, eu tive esse meu co-orientador que era do direito, ele falava tipo, tá, Juliana, então
se não é nesse nível, vocês ainda precisam prestar um serviço para nós, advogados, porque a gente não sabe como resolver os casos de conflito. Então, talvez são os nossos motivos por detrás, assim como a gente apelou para os motivos por trás da plaquinha, que devem ser avaliados, mas isso tem que ser feito de uma maneira o mais objetiva possível. Então, talvez é isso que a filosofia tem que trazer para ajudar e o direito a lidar com isso, né? Então, é isso que a gente, eu acho que ganha comparando os casos difíceis com os dilemas morais, é vendo como esses casos são tratados, né? Porque eu acho que eles são muito parecidos. Vamos então entrar nos casos da moral. Os dilemas morais seriam o correspondente aos casos difíceis, são os considerados dilemas simétricos ou insolúveis. Existe toda uma taxonomia, né? O pessoal da ética, os especialistas em casos dilemáticos, dilemas morais, apresenta toda uma taxonomia. Então, a gente tem um agente que se encontra frente a um inevitável erro de ação. Já começa ruim, né? De maneira que qualquer teoria moral, por melhor e mais coerente que seja, não será capaz de fornecer uma direção livre de sofrimento, culpa ou arrependimento para o agente. Vamos ver como é que isso funciona na prática. A gente tem aí, então, os casos dilemáticos. Eu digo assim que os reais casos de dilemas morais, eles são tão difíceis e tão duros, assim, que muitas vezes a gente não acha, assim, na vida real, né? Então, existem exemplos da arte, né? Que é a cena do filme Escolha de Sofia, baseado no livro. Tem o caso do trolley, né? Todo mundo aqui inevitavelmente passou por essa. E aí, como o trolley teve muitas e muitas versões, eu também resolvi trazer essa versão do trolley. Eu acho que não sei se dá pra ver, é o cara jogando o cara gordo de cima da ponte, né, para parar o trem. Alguém aqui não conhece o dilema do trolley? For dummies, assim, para 5 segundos. Então, o trenzinho tá indo aqui, eu tô aqui, né, com a manivela, sou capaz de desviar a direção. Eu vejo que o motorista teve um AVC lá, não funcionou o pedal de freio. Se eu não fizer nada, vai aqui nas 5 pessoas. E aí existe uma série de versões sobre quem seriam essas pessoas e tal. Você coloca, sei lá, nazistas de um lado, menininha, cabelos encaracolados do outro, né, E aí, se eu mudar a direção, vai matar um, e se eu não fizer nada, vai matar os 5. Aí, o que fazer? Para que existe isso? Óbvio, isso é um experimento de pensamento, mas para que existe isso? Para justamente nos testar enquanto agentes morais, né? E principalmente, mais do que isso, testar as nossas teorias morais, ver se elas são capazes de lidar com esses casos extremos, né? E aí o caso do cara que atirou é mais, porque aí você tá olhando para a cara da pessoa e você, né? Né? Não tem como ser mais direto que isso. E aí vocês devem conhecer, o pessoal da internet deve conhecer as várias. Eu adoro essa aqui do Brexit, né? Vai ou fica. Tem essa aqui com o Marx, eu não sei se vocês enxergam. Burguês, mais burguês. Tem inúmeras. Então, qual é a situação, né? A gente vai ter esses princípios do que a gente tinha lá no direito, o equivalente disso vão ser as nossas teorias morais, né? Como o Marcos estava falando para Michael, a gente tem as teorias, sei lá, moral cristã, você tem a moral utilitarista, moral deontológica, como a kantiana, né? E cada uma delas vai ter um direcionamento para uma determinada ação nesses casos. Porém, não existe resposta certa. E é isso que fundamentalmente caracteriza o dilema moral, né? Porque essa ideia de que não importa o que você decidir, você vai cometer um erro moral inevitável. E segundo a tese do resquício, você vai ser acompanhado por culpa e, sei lá, no caso aqui da Sofia, não sei se todo mundo conhece aqui também, mas era o caso, né? Vem o soldado e fala, escolhe quem vai para o campo de concentração, seu filho, a sua filha, se você não escolher, os dois vão. E aí, até eu escolhi aqui, porque ela fala, não me faça escolher, porque eu não consigo. Uma mãe não consegue fazer uma escolha dessa, né? Não tem como. Mas aí, assim, falando muito brevemente, porque isso daria toda uma outra fala, uma coisa que eu percebi nas resoluções de cada dilema moral que são dadas, normalmente na hora da escolha,
obedecido uma moral racional, como uma utilitarista, por exemplo. A própria Sofia, dando spoiler, desculpe, quem não sabe, mas ela escolhe o menino porque ela acha, ele é mais forte que a menininha, ele é loiro, olhos azuis, talvez vão botar ele naquele programa de adoção e tal. Então ela faz esse cálculo, mas o que fica depois caracterizando esse agente, e isso também é corroborado por uma série de pesquisas em psicologia empírica, né, que é feito até em ética aplicada também, dessas pessoas que tiveram que fazer essas escolhas, o que fica sempre é uma consequência relacionada às emoções, né? Então essas pessoas vão sofrer de depressão, no caso a Sofia comete suicídio, né? Agora, spoiler final, desculpa. Mas também outras situações em que isso é analisado, é o caso de pessoas que voltam da guerra, por exemplo, né? Se diz que os psicólogos e psiquiatras que analisam esses casos falam que não é tanto a vivência da violência e tudo isso que mais deixa essas pessoas numa situação de estresse pós-traumático, mas é a lembrança das escolhas que eles tiveram que fazer, né? Então, isso é muito interessante, assim, a gente ver qual é o papel da racionalidade nessas escolhas, essas tomadas de decisão, né? E aí, então, dando sequência rapidinho, a gente pode ver o que um ensina para o outro, né? Então, qual é o aspecto legal, por exemplo, de um dilema moral como o do trolley? Eu quero falar um pouquinho ainda sobre o dilema do trolley, porque é muito interessante ver uma reação muito comum. Danilo, se tu fosse o cara lá da alavanca, o que tu ia fazer? 5, não faço nada e mato 5, faço alguma coisa e mato 1. Rápido, fala. Você ia desviar. É fácil falar assim, né? Exato, tá. Mas é isso aí que a gente quer agora. Tá, então o Danilo, como 99,9% das pessoas, todo mundo fala que o que escolhe a opção deontológica é um esquizofrênico moral, né? Porque ele não entendeu como é agir no mundo real, né? Seguindo que é o pessoal que fala, não me julguem, mas o pessoal que fala que a ética kantiana não é aplicável no dia a dia. Mas enfim, 99,9% vai dizer que a gente tem que fazer a escolha do mal menor que eu falei antes, né? Então, tá, o Danilo matou uma pessoa, tá? E ele salvou 5, tudo bem. Agora, Danilo, continua comigo. Tu tá num hospital, tu é um cirurgião 5 estrelas, toda tua especialidade em transplantes. Todo transplante que tu faz, pega, a pessoa vive, morre de velhice. Tu chega lá numa tarde, aparece uma pessoa que precisa de um pulmão, outra pessoa que precisa de outro pulmão, outra pessoa que precisa de um rim, outra pessoa que precisa de outro rim, e a quinta pessoa precisa de um coração. Se essas pessoas não forem operadas hoje, elas vão morrer. Aí chego eu para fazer um check-up, tá? Só quero ver se tá tudo certo. Tô bem, tô jovem aqui, me imaginei mais jovem ainda. E eu vou lá e você começa a me analisar e eu tenho um tipo sanguíneo perfeito, meus órgãos para doar para cada um daqueles aí. O que tu faz? Ajudem o Danilo. Cara, você salvaria 5 pessoas e mataria uma pessoa, né? Então, isso é essa questão das circunstâncias. Quando você muda ali o desenho do trolley e põe a menininha com os cachinhos dourados e põe um assassino, e aí você toma uma decisão. Mas se eu te digo, olha, a menininha ali, na verdade, ela tem uma doença terminal, ela vai morrer daqui a 2 meses. Já muda, entendeu? É isso aí, entendeu? Então, qual é o aspecto legal de um dilema como o do trolley? Aí o direito vai fornecer algumas dicas, né? O Dworkin usa esse exemplo do bridge, né? Que os direitos valem mais do que a utilidade. Então, Danilo não pode me matar porque eu tenho direito à vida, por mais que seja mais útil ele salvar os 5, né?
O Finis, do Rogério, lá, ele vai falar uma coisa parecida também. Cada um tem... Então, você vê, o direito tem mais uma coisa de moral kantiano mesmo. Você não pode sair por aí matando pessoas, né? E aí você tem essa coisa dos direitos naturais, direito à dignidade, direito à vida humana, né? Você tem que... E essa coisa do... Mas, não é... E é mais, né? Eu devia ter colocado ali. O bem geral deve prevalecer. Aí a gente tem... Esse é o problema que eu vejo no justnaturalismo hoje em dia. São coisas tão gerais que a gente pode botar qualquer coisa no bem geral. Talvez o bem geral seria você não criar uma política no seu hospital em que alguém vai lá fazer um check-up e é assassinado, né? Então a gente pode... E o Rawls, com essa coisa que eu gosto muito do equilíbrio reflexivo, que o Akash falou um pouco, em que esses princípios universais históricos, que se parecem muito com os do direito natural, eles devem ser confrontados com isso que ele chama com juízos ponderados de justiça. Isso está atrelado à teoria do Rawls, né, de justiça, que a gente deve tomar essas decisões, esses juízos sob o véu da ignorância, em que a gente não se coloca como sujeito nessas reflexões. Ou ainda, aí tá, tudo bem, eu tenho essas diretrizes que não me funcionam muito bem. E aí o que eu quero pensar quanto a essas confluências é mais nesse sentido aqui, desse autor super recente, né, esse paper desse ano, que ele fala, poderiam as nossas intuições sobre os dilemas morais serem influenciados pela presença da lei? E aí é engraçado, porque nesse paper ele vai falar que quando eu falo pro Danilo, por exemplo, olha, lembra aí que se tu puxar a alavanca e matar o cara, você vai ser julgado depois, eu não sei o que vai acontecer contigo. Vai depender de quão bom o teu advogado vai ser, sabe? Então aí a pessoa, então acho que talvez eu não ia fazer nada, não sei, né? Porque tudo isso afeta, né? Isso aqui é então, é o que eu acabei de falar, né? Esse livro é muito legal sobre a The Trolley Problem Mysteries, que saiu também recentemente, fala sobre várias abordagens desse problema mesmo, né? Então, vamos ver quais são esses casos e vamos ver o que o direito faz, né, nos casos difíceis desse tipo. Infelizmente, os casos mais legais, eles são de anos como 1884, tá? Então, embarquem comigo aqui, literalmente, nessa história aqui, que é uma história real, né? The Queen versus Dudley Stephens, o caso que ocorreu na Inglaterra. Eu trouxe dois exemplos, justamente um de um país com tradição de common law e outro país com tradição de direito civil, como os Estados Unidos, né? Então, para a gente até comparar nesse sentido também. Então, o The Queen versus Dudley Stephens é o caso jurídico envolvendo o ato de canibalismo ante a ocorrência em tese do estado de necessidade que eu falei para vocês. O processo foi movido pela coroa britânica contra Dudley Stephens, que era o comandante e o copiloto, né, vamos dizer assim, imediato, respectivamente da embarcação Mignonette, tendo como testemunha de acusação o marinheiro Brooks e como vítima de homicídio o camareiro chamado Parker. Parker era um rapazinho que tinha ido pela primeira vez numa embarcação, 17 anos, tá? Resumidamente, após o naufrágio da mencionada embarcação, era um barquinho mesmo, viu? Era tipo um iate, assim. Eles queriam ir da Austrália para um outro lugar, acabaram, enfim. Os 4 tripulantes sobreviveram por dias sobre um bote, tendo o comandante Dudley, após dias sem ingerir qualquer tipo de alimento ou água, tomado a decisão de matar o camareiro Parker para que os demais tripulantes pudessem alimentar-se do corpo da vítima, mantendo-se vivos à espera de um possível resgate. O Parker desmaiou, ele entrou tipo em coma, e aí o Dudley falou que seria melhor matar ele, porque se ele morresse naturalmente, eles não iam poder beber o sangue, tinha uma coisa assim. E então deu uma facada nele e os 4 comeram ele, literalmente, né? Então, gente, se coloque no lugar, né? Esse é o sentido último da palavra necessidade, né? Necessidade eu até peguei aqui. A necessidade funciona até hoje, tá? É um apelo que pode ser feito. Funciona como uma justificação ou desculpa para infringir a lei, quando a conduta é necessária para prevenir um mal maior. Olha aí os critérios utilitaristas surgindo, né? No direito criminal ela surge assim como surge, por exemplo, legítima defesa, né? Para atenuar um crime.
Hoje em dia vocês poderiam falar em necessidade quando, sei lá, a sua esposa está grávida, tendo bebê e você passa 150 por hora, né? Sei lá, pode até causar um acidente, talvez, né? Você fala em situação de necessidade. Então, aí nós temos um caso em que o Dudley foi acusado de homicídio, naquela época as coisas eram bem diferentes, né? Ele teve que pagar uma multa de $20, que na época era uma fortuna, né? E ficou preso por 6 meses. Já no United States versus Holmes, que é até anterior, né? O outro era de 84, esse aí é agora 40 anos antes. William Brown, então era o nome do navio, né? Foi um navio americano que afundou em 1841 com 31 passageiros a bordo, dentre eles mulheres e crianças, tá? Desses, 16 passageiros foram expulsos à força do bote de salva-vidas, lotado, antes de os sobreviventes serem resgatados. Então aí eles estavam todos no bote e o bote começou né? E aí um deles pegou e... não foi só o Alexander Holmes. O engraçado é que, deixa eu contar o final da história primeiro. O Alexander Holmes, então, foi indiciado por assassinato, que é o murder, né? Que é o crime mais grave que você pode cometer, e considerado culpado de homicídio, que é esse manslaughter, que é um baita atenuante, né? Porque se ele fosse acusado de assassinato, ia ser ia ser pena de morte. E aí, manslaughter é a mesma coisa, eram $20 e 6 meses de prisão. O engraçado foi só o Alexander Holmes que foi indiciado, porque quando o navio chegou, o resgate chegou, a galera vazou, assim, todo mundo desapareceu, sabe? E só sobrou o coitado do Holmes, então pegaram ele para bode expiatório, né? Então aí vocês veem, né? É culpado, você vai ser culpado de alguma forma. A questão é que vai ter um atenuante por trás, né? E aí, então, entrando nas considerações finais, o que eu tiro, assim, discussão que eu estou começando a entrar agora, né? Tudo é novo para mim também. O positivismo jurídico, então, fundamenta-se numa independência e autonomia frente ao âmbito da moral. No entanto, os conflitos normativos aqui estudados demonstram que a limitação entre legalidade e moralidade nem sempre parece obedecer a um consenso. A gente não sabe direito onde colocar, né, a limitação, até onde eu deixo, o filtro deixa passar esses valores morais. Os experimentos de pensamento da moralidade, como o Trolley Problem, pode nos ajudar a entender melhor as relações sociais e, portanto, éticas que desenvolvemos em cada estágio da sociedade. Isso é uma coisa muito útil, né, para nos avaliar enquanto seres éticos, né, seres morais. E também os casos estudados demonstram essa ambiguidade do significado de termos como justiça e correto, e também o papel conflitante entre a racionalidade, como eu falei, e as emoções durante a tomada de decisões morais ou legais. Essa coisa, assim, eu acho que aqui é o grande questão, assim, mais filosoficamente interessante para mim, é ver como, mesmo quando você se apoia numa noção de um critério de justiça, você ainda não sabe direito como... Ver a justiça como uma noção teórica é uma coisa, mas colocar isso em prática em cada caso é outra, né? E do mesmo modo, que papel está jogando aí a racionalidade e as emoções quando a gente lida com esses casos extremos, né? E aí, para fechar, prometo, eu trouxe um último caso que aconteceu 2 anos atrás, na Flórida, de um senhor de 70 anos que foi encontrado na rua, inconsciente, levado para o hospital. Lá eles fizeram exame de sangue, tinha muito álcool no sangue, não tinha nenhum documento, era uma pessoa indigente, né? E aí se deparam com isso no pescoço da pessoa, né? Não reanimar. Aqui, inclusive, eu não encontrei nenhuma versão que não tivesse borrado, mas ele tatuou a assinatura dele. Só que isso não funciona assim, tá? Existe uma coisa chamada consentimento pedido para não reanimação, isso tem que ser lavrado em cartório, com testemunha, uma coisa super séria. E aí o médico se depara, né? Com o que fazer agora, né? Para quem eu ligo, o que eu faço? Aí o que aconteceu de fato? Aqui eu trouxe, né? Tá tudo documentado, isso aí vocês acham fácil na internet, né?
O que aconteceu nesse caso foi que eles seguraram e aí eu não comprei muito, assim, eu até vi outras, assim, tipo, como seria esse caso na Austrália, por exemplo. Mas dizem eles que lá na Flórida, eles reuniram um comitê de ética ali rapidão, enquanto o cara estava inconsciente ainda, né? Estabilizaram a situação dele, reuniram o comitê de ética e aí o comitê analisou o caso e decidiu que podiam respeitar, então, o desejo dele, que ele estava exprimindo através da tatuagem, e não reanimado. Só que nisso ele já acabou falecendo mesmo assim, né? Não precisaram intervir de uma maneira assim direta. Né? O que levanta... Por que eles logo de cara não obedeceram e só estabilizaram? Interessante aí, porque a equipe médica também se apoia num princípio de que você não deve tomar uma decisão na qual você não pode voltar atrás sem você ter absoluta certeza daquilo, né? Então, pelo menos eles pediram esse apoio também do comitê de ética e a partir disso foi tomada essa decisão que é super problemática também. Por quê? Vocês lembram o caso do rapaz que foi pego roubando e tatuaram sou ladrão, sou vacilão? Como é que você não sabe que o cara já foi encontrado inconsciente, né? Como é que você sabe que não tatuaram isso no cara ou que ele não, sei lá, deixou tatuarem por uma outra coisa, sabe? Então, cara, você não sabe, é que nem a menininha lá que você vai salvar, você não sabe se ela tem uma doença terminal, entendeu? Então, mostra assim que esses casos são mais comuns do que a gente pode tomar, nem pode imaginar, nem sempre envolve duas, assim, duas pessoas, né? Às vezes é uma situação, uma pessoa e você tem que decidir o que fazer e sempre se busca um princípio por trás daquilo, né? Então, ou eu vou buscar o princípio de não vou tomar nenhuma atitude drástica, ou eu vou pegar o princípio positivista de vou apelar para a autoridade, vou tirar essa responsabilidade de mim e vou botar ela lá para cima, né? No caso do comitê de ética. Né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que não tenha sido muito fatigante aí para vocês. Obrigada. Perdi o tempo, nem sei quanto tempo eu falei. Pesadíssimo, pesadíssimo. E se eu fizesse assim, então pegasse, fingisse que mexi, mas... Foi decisão que eu tentei tomar e não tomei. Mais ou menos desse nível. É aquela coisa, né? No final das contas, é você com a sua consciência, né? É a Sofia lá, a gente sabe, eu acho que eu escolheria a mesma coisa, né? Mas a gente sabe que ela nunca vai aceitar a escolha que ela fez, né? Nem sua mãe, imagina quem é mãe, né? Sabe muito melhor. Então, esse é um... Vai. Um tom até de brincadeira, mas essa influência positiva que você pretende gerar, talvez tenha que fazer o Brasil mais do mundo, né? Um país onde às vezes uma lei não pega, ironia, mas seria isso, ou seja, tem lei de fato que no Brasil não se tenta respeitar, não sei. Esse jeito perde. Não sei se há outro pai do mundo que acontece mesmo, não sei. Eu discuti esses temas também com o pessoal da área da saúde, né? Você estava presente. E o pessoal fala que, assim, é uma coisa, não vou dizer diária, mas que é muito presente, assim, para quem trabalha. Até falei com médicos lá do interior de Alagoas, e o pessoal falando, assim, a menina vem com a mãe no interior, e aí dá um jeito de tirar a mãe do consultório para a menina falar que, olha, tô grávida, preciso fazer alguma coisa. E aí, o que você faz, né, enquanto médico, assim? Então, é uma coisa que a saída que a gente vê hoje em dia para essa situação em que você não tem esse suporte é fazer um suporte no sentido psicológico dessas pessoas, né? De que elas têm que saber a quem se dirigir para tomar certas ações, elas não podem
interiorizar tudo isso que chega, né? Especialmente nesse caso da saúde, né? Que é tudo tão caótico no Brasil, né? E tal. Então, é criar uma rede de apoio para essas pessoas que têm que lidar com esses dilemas, né? Uma questão, essa resposta que você deu ao Rogério e no final da sua apresentação, você falou agora suporte psicológico e depois no final a sua consciência que se em certo sentido isso não contraria ou entra em conflito com a sua inclinação mais positivista em relação ao direito, que exatamente parece enxugar esse lastro moral da discussão. E uma outra questão disso é pensando, existe, você usou a palavra teoria da moral com frequência, né? Isso, existe alguma diferença entre teoria da moral e ética? Então, Eu queria saber qual é que você, se falta de você na nossa. No direito você tem uma tendência mais positivista, mas a tua discussão da moralidade você não. Nem vou. Não, eu acho que não tem como você assumir uma posição, sabe? Eu acho que é um tiro no pé, assim. Eu acho que você não vai encontrar nenhum teórico. Tiro no pé que vários filósofos. Mas justamente nesse tema não tem como. Eu assim, tipo, pesquisei muito sobre dilemas morais e o pessoal que vai a fundo no estudo acaba indo estudar, fazendo pesquisa empírica em centros de psicologia. Porque é justamente isso que interessa no final, é tipo como lidar com a pessoa que teve que passar por isso, sabe? E aí, porque na hora, tudo bem, uma pessoa racionalista, positivista, vai dizer, ok, eu vou aplicar tal escolha com base em aquilo que eu falei sobre as decisões imediatas, né? Eu tô ali, que nem o Danilo falou ali, na hora, você tem que tomar uma decisão e você vai tentar o menor mal. Mas o ponto é que depois, isso não vai te fornecer nenhum consolo na decisão que você tomou, porque a própria definição de dilema já é um erro moral. Você não tem decisão certa. Então não tem como justificar uma decisão errada do ponto de vista do que fica depois, as consequências que ficam para o agente depois, sabe? Por isso que depois o melhor jeito de lidar com isso, que tipo a Sofia lá não teve, no caso, é ter um suporte psicológico, psiquiátrico, né? Sei lá, uma rede de apoio, esse tipo de coisa. Porque o que fica é nesse nível psicológico, emotivo, assim, que fica balançado. E o problema é que, tipo, se não ficar, ou você é um extraterrestre moral, ou não era um dilema de verdade. Era uma escolha difícil. Moral não é imoral. Tiago, para você. Eu estava sobre a relação entre moral e direito, no sentido de que se você acha que essa moral e direito são corretas, são autônomos? Que há o risco de que se moral e direito fosse corretos ou socialmente aquilo que eles chamam de moral e direito. Então, o problema mais nesse tipo de indivíduo óbvio, que se importa é a norma, mais nada. E do outro lado, lá da moral e você moralizar o direito. Então, eu acho que você está aqui, a discussão é clara, a relação é que pode haver um aprendizado entre elas. E se a gente pensando nisso, se o tema é a questão de comunidade que esse dilema de casos difíceis deveria ser resolvido pelo direito de abre mão
pensando numa das questões que não corretas. Então, é como se o direito tivesse autoproduzindo. Mas há um pensamento do cabelo. Aí, quando é um caso difícil, e agora o direito, a gente não consegue responder, não. A filosofia não importa, a literatura não importa, etc. Não, muito boa a tua pergunta. Eu acho que assim, eu falo de vários autores aqui, né? Eu sempre falo com qualquer autor, qualquer aula que eu dou, tipo assim, quando você vai abordar uma teoria, o que esse autor está querendo com isso, né? Qual é o interesse por trás disso? Acho que a partir desse posicionamento, quando a gente aborda um livro, um autor, uma teoria, a gente entende melhor a coisa, sabe? Então, o que o positivista ele quer, né? Ele quer mostrar como o direito é capaz de autonomamente produzir a sua própria estrutura. Gerar essa estrutura autopoética que tu tá falando, né? Eu tenho ali uma forma, eles são formalistas nesse aspecto também, em que eu tenho uma forma que funciona perfeitamente a partir da minha Constituição para cada caso específico e pode durar, assim, uma eternidade, vai continuar funcionando bem. Isso é um mundo ideal, é a teoria, é como deveria ser. Só que o próprio Kelsen, ele vai reconhecer que, olha, essa pureza que eu estou falando para o direito, Rogério, é a teoria, é a abordagem que eu faço do direito. Quando eu for analisar o direito, eu não posso levar em conta princípios lógicos, interesses políticos, psicologismo, sociologia, porque aí eu vou estar fazendo outra coisa, eu não vou estar fazendo teoria do direito. Isso não quer dizer que o direito em si, ele não leva em conta aspectos sociológicos, aspectos políticos, óbvio que leva. Só que o Kelsen não vai fazer a teoria para isso, ele vai fazer a teoria estruturada ali que vai servir para a gente aqui estudar direito no primeiro período, introdução ao direito. Lá em Oxford eles também vão estudar o mesmo livro do Kelsen, sabe? E vai fazer sentido para eles lá. Outra coisa, essa coisa do mundo da vida, muito interessante isso, porque isso é um grande gap que tem na teoria positivista. Por quê? Porque tudo se apoia nessa coisa que se chama de... E eu odeio quando as pessoas acham que eu sou positivista, eu só tô falando sobre positivismo. É o Kelsen que é positivista. Mas tudo tudo é baseado nessa coisa do abismo metodológico entre ser e dever ser, né? Então, só que, cara, como é que tu vai fazer uma teoria, tudo bem, por mais formalista, mas como é que tu vai fazer uma teoria que fala sobre os nossos modos de interação em uma sociedade? Nós somos parte de uma sociedade dinâmica que vai mudando e isso vai influenciar no direito, né? Então ele fala dessa coisa, o direito para ser válido, ele precisa, a norma, né, para ser válida, ela precisa ser a vontade de um juiz e ela precisa ter um mínimo de eficácia. Aquilo que você falou, a norma não vale, né? Se a norma não valer, não vale mesmo, vai deixar de existir. Enquanto norma, ninguém vai obedecer, ninguém vai aplicar, não interessa. Então, o que isso está fazendo? Está ferindo mortalmente a falácia naturalista, né? Você está dizendo que o fato de você não obedecer uma norma, na realidade, vai afetar a existência dela enquanto norma lá no âmbito do dever ser, né? Isso é problemático. Então, isso mostra como... Assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está expondo a teoria, e às vezes eu mesmo derrapo nisso, quando a gente expõe uma teoria do seu modo idealizado, para quando a gente vai, mas na realidade não é bem assim, não é mesmo. O próprio Kelsen sabia, né? Então, eu acho que minha posição é que é isso que o dilema mostra, que as coisas estão entrelaçadas, sabe? Claro que a gente usa os princípios do direito positivo porque eles funcionam e é ótimo, mas se a gente for aplicar autoridade, sem dar bola para o que é nazismo de novo, all over again, né? Ou hoje em dia, por exemplo, você tem o outro lado da moeda, você tem pessoas com poder, autoridade nas mãos que estão pretendendo aí impor um determinado tipo de moralidade. Porque quando a gente fala em ligação entre moralidade e direito, que moralidade?
né? Moral cristã, como a gente vê hoje em dia, e, poxa, e eu que sou ateu, ou que sou budista, ou que sou sei lá o quê, né? Então, também é um direito natural. Sim, eles estão falando em, né, o cidadão de bem, não sei o que, tá, tudo bem, mas e o que é o cidadão de bem? E aí quando a pessoa começa a explicar, poxa, não é a minha visão de cidadão de bem, eu não acho que seja isso, né? Então esse é o problema do subjetivismo dos valores. Uhum. A terceira geração, a terceira, a Uhum. mas para você assim, se vamos lá, nova atividade, não sei do Estado, universitário, isso é muito longe de realizar, já é um problema aí de história ou concreto da vida. Quando nós entramos nesse nível, de não procurar o normativo, ele está lá, Exatamente. mas eu acho que ler o normativo, porque muito a o normativo desse é para mudar o Estado, da comunicação, eu acho que na revisão não é o modo adequado de se ler esse tipo de normatividade. Porque realmente ele, a internet, ele tem uma postura dada, porque são policiais de emancipatória. Então, diante do problema da violência, eu parto de um aspecto transcendente para resolver conflitos sociais com o povo mesmo. Mas eu parto justamente desse conflito imaginei e nesse problema você conseguiu botar a polícia em emancipatória ou eu acho que em termos do perfil ou do vista, há um norma muito abstrato. Por isso que aí você mata nós, mas pode uma lei aqui e usa tudo, não quer tudo que você entender como esse autopoético psicoforme é como se você autonomizando, mas sempre se distanciando do mundo da vida. Então, assim, eu acho que, por um lado, há um conflito aí, você ter um aspecto de autonomia, de fraco, não chega a entender, mas, por outro lado, ele pode se considerar que tem que ser implementado, ele não pode implementar. Mas pensar em ser uma nota do profissional mais completo possível, no momento. Aí eu teria essa coisa que vamos elaborar uma teoria jurídica agora, mas resolver os problemas sociais. Não é só porque você não partiu, não partiu do ideal jurídico. Concordo. Serginho, pode perguntar? Obrigado pela sua prestação. Eu tenho uma pergunta sobre o status metaético do Dr. Moraes, relacionada à pergunta do Marcos. Veja só, você disse que, espero estar interpretando corretamente, você disse que você acha que não há respostas estritamente corretas a Dr. Moraes, certo? Tá, deixando o cognitivismo ético de lado, então, vamos supor que é correto a proposição, é correto puxar a alavanca no trolling problem. Supondo que essa proposição seja apta à verdade, ou seja, ela vai ser verdadeira ou falsa, se ela não é correta, se não há o que determina se já é verdadeiro ou falso, eu acho que você vai ter caído de uma maneira muito realismo moral. E eu não vejo como, ou seja, quando tem realismo no sentido de que não há um fato moral a partir do qual você determina que essa proposição seja verdadeira ou falsa. E acontecendo isso, eu não sei como você pode isolar as proposições relativas a problemas morais dos restantes das outras proposições em ética que aparentemente você não está disposta a dizer que não há provas corretas, que não há posições corretas ou incorretas. Por exemplo, alguém sai, estupra uma mulher, estupra uma mulher just for fun. Só por brincadeira. É muito difícil você chegar e dizer, não há resposta correta para isso. Mas a partir do momento que você se compromete com a tese de que não há respostas corretas acerca de proposições relativas a dilemas morais, eu não sei como você vai conseguir isolar essa tese só para esse tipo de proposição ética em contraposição
oposição a outros casos em que você acha, e que nós também, claro, e que nós achamos que há uma resposta correta. Então, eu tendo uma oposição contrária, você significa que se não há respostas distintas para dilemas morais, para pessoas que envolvem dilemas morais, seja da perspectiva realista ou antirrealista, moral, mas que você tenha uma resposta final, se é verdadeiro ou falso, que é correto, puxar a alavanca, eu não sei como vai conseguir isolar esse tipo de oposição para toda essa tarefa, e aí o mundo acaba entrando na de moral. Não, é isso aí. Não, é que essa é a grande dificuldade do salto, sabe? Quando você tá no âmbito do direito, é muito fácil responder essas questões, porque eu não vou precisar me envolver com valores nenhuns, eu vou ver qual é o estatuto legal de um cara ir estuprar uma mulher, e aí, dependendo do ordenamento da Constituição, isso vai estar lá presente para mim ou não. O Kelsen, nesse livro que eu usei aqui dele, olha o nome do livro, General Theory of Norms, Teoria Geral das Normas. Ele está pretendendo que a teoria dele valha não só para qualquer tipo de direito positivo, como para qualquer tipo de moral positiva também. Isso é um problemão. Eu não sei como fazer isso. E é minha grande, assim, quando eu me levanto realmente contra o Kelsen, porque não faz sentido, sabe? Porque essa ideia de que, para você ter uma ideia, quando ele usa exemplos da moral, ele usa, vou explicar uma coisa, usa um exemplo do direito, um exemplo da moral. O exemplo de moral que ele usa é sempre 10 mandamentos, ou exemplo da Bíblia, ou exemplo do menininho e o pai dele, que é eu com juiz de direito, né? Então é muito difícil de transformar situações de um lugar para outro, porque nem sempre na moral você tem, a gente já falou isso também nos grupos de estudo, você tem essa figura do juiz que vai dizer, não, você está fazendo errado, toma aqui seu castigo, né? Ou toma aqui a sua recompensa. E o que eu acho que realmente eu caio nesse baita problema de não saber mais dizer o que é certo e o que é errado, porque eu vou simplesmente dizer, olha, eu vou usar outros termos para me referir a esses casos, como legal, ilegal, sei lá o que eu poderia usar, criminoso. Eu ia importar termos do direito, sabe? Porque eu ia ficar atucanada com essa coisa de que eu não posso usar valores porque valores são subjetivos e não interessa o que eu acho. Porque aqui a gente está nessa mentalidade cientificista de elaborar uma teoria para analisar esses casos. E aí o Kelsen não sabe nada de moral, porque ele não está lidando com essas pressuposições morais de uma maneira que cabe unicamente às proposições morais. Ele está tratando proposições morais como ele trata de proposições jurídicas. Mas eu estou de acordo ainda que ele em nenhum momento vai dizer que nem que é válido, verdadeiro ou falso, nem que é correto ou incorreto, bom ou mal. E aí é perigosíssimo, com certeza. Não, é só obrigado. Chegar a 1 da manhã. Eu acho também que, como você descreveu, no direito você é de problemática. Porque você vai ver sempre a base da norma. Na moral, como é algo completamente abstrato, você pode ter moral numa sociedade, numa pessoa. Menos no caso de uma moral cristã, em que você tem lá os 10 mandamentos, mesma coisa, entendeu? Sim. Tudo bem. Mas quando pensando do ponto de vista metaético, eu acho que uma maneira de sair desse problema, de não generalizar o relativismo para tudo, por exemplo, uma posição do sentimentalismo que na verdade que uma posição não relativista, proposições morais não expressam valores de verdade. Valores de verdade, mas expressam o sentimento que nós temos. De alguma maneira, daria para tomar isso, porque se você assumir essa posição, você vem com 11, porque filosofia sempre vem com 11, né? Quando você lida com casos claros, intuitivamente parados, como no caso de estupro que eu usei de extremo, ou tortura, você tem que mas no caso de estupro como esse, nós temos que entender que isso é errado, isso é muito forte na nossa cultura. Não se deve estuprar mulher. Pronto. Ou
E aí você tem um sentimento muito estrito e objetivo. Quando você vai lidar com problemas morais, essa objetividade, esse caráter estrito desaparece. Então, do ponto de vista do sentimentalista em ética, ele poderia dizer, olha, não tem correto e errado, porque nós não temos sentimentos morais claros com relação a temas éticos. Já que proposições morais em outras áreas. Já que o sentimento e a emoção é algo tão fundamental para o próprio dilema mesmo, né? É algo muito interessante. Interessante. Eu sou especialista na área. Obrigado. Legal, obrigada pelo comentário. Uma